E ela, que já está aqui comigo, gostamos dessa coisa radiante, né? O nosso marca-texto, né? Marca-texto verde e rosa. A gente por aqui, ó, chamando a atenção nas cores. Vamos falar um pouquinho sobre o Desenrola, né? É tão interessante essa discussão porque o Desenrola fez a diferença na vida de muita gente e agora tem a possibilidade de expansão. Pelo menos é o que o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, disse. Ele falou que o governo avalia ampliar o Desenrola para focar também nas empresas e o projeto pode sair ainda neste primeiro trimestre. Vamos ouvir. Eu acho que ainda nesse primeiro trimestre, se o Haddad está muito otimista aí com relação aos números, e a gente talvez, acho que nesse primeiro trimestre já tem condição de fazer alguma coisa para isso. A gente aproveitar e criar esse Desenrola, e em especial para o Pronamp, né? Que, assim, é muita gente no Pronamp e muita gente com problemas que acabaram... as pessoas pegaram o dinheiro meio que incentivados pelo aquele momento, mas hoje em dia ficaram inadimplentes. Vamos então expor o cenário, né? Qual que é a situação financeira, Débora, desse setor micro e pequenas empresas hoje? Pois é, o que acontece, Elisa? Da maioria, grande maioria das empresas endividadas hoje no Brasil, mais de 80% são referentes a micro e pequenos empreendedores, que movimentam boa parte da economia do país. Eles tiveram acesso ao crédito no momento em que a gente também estava com juros mais lá em cima. E cumprir com esse compromisso de pagar essa dívida não é fácil, principalmente no momento em que a gente vinha uma recuperação econômica, a inflação ainda muito alta. Então, isso dificulta a vida das empresas que acabam negativadas e não têm acesso mais a crédito, o que também impossibilita o andamento, a operação de muitas dessas empresas. Então, com o sucesso que a gente teve do Desenrola para a pessoa física, o objetivo do governo, que aliás, desde o ano passado, já vem paquerando ali, namorando com essa ideia de expandir para as pequenas empresas, para poder também ter a possibilidade de restaurar a saúde financeira desses pequenos e médios empreendedores para que eles voltem a negociar e também ter uma saúde financeira bem melhor. Isso, com certeza, tem um grande potencial aí de salvar a vida de muita empresa. A gente está falando sobre as dívidas, né? Mas como é que é o cenário para essas empresas ou microempreendedores que desejam crédito, né? Como é que é esse cenário para também conseguir? É dificultoso? É difícil. Quando eles estão negativados, é bem difícil, Elisa, porque aí você não consegue. Por si só, já é mais difícil pessoa jurídica ter acesso do que pessoa física. E quando está negativado, são mais critérios. Você tem que ter uma movimentação determinada ali na sua empresa, a sua conta bancária, você não pode ter tido nenhuma observação jurídica na sua empresa, ou seja, tem uma série de fatores que torna mais difícil ter acesso ao crédito para a pessoa jurídica. Imagina se estiver negativado, né? Pois é, interessante que a gente imagina que se a pessoa tem um selo ali de pessoa física ou jurídica, que seria mais fácil para conseguir isso, né? Mas não, tem todo ainda o tem desafio. Um detalhe, viu, Elise? E aí, se a gente está falando da pessoa jurídica, para a pessoa física, em contrapartida, a gente teve uma queda nesse ano passado na procura pelo crédito. Foi o que mostrou, inclusive, uma pesquisa do Serasa, que a gente vai acompanhar aqui na tela, essa queda que foi de 9%, pelo menos, do ano passado. Segundo ano seguido, que a gente fica numa queda, olha só. Dezembro de 2022 houve uma queda da procura do crédito pela pessoa física, teve uma queda de 3,1% e no ano passado 9,1% de queda da procura pelo crédito pela pessoa física. O que acontece? Juros mais altos, crédito mais caro, isso tudo impacta e faz com que realmente tenha mais dificuldade e tenha menos interesse também de pagar mais caro pelo crédito. Então houve essa queda, uma pesquisa aí que mostrou o Serasa aqui pra gente. Seguimos aqui com mais um assunto. A Petrobras anunciou a expansão da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, para aumentar em 40% a produção de diesel aqui no Brasil. O presidente da estatal, Jean Paul Prats, avalia que isso pode trazer uma autossuficiência de diesel para o Brasil. Isso de fato é possível, Débora? De acordo com a Bicom, inclusive, com o Sérgio Araújo, o nosso analista, o Pedro Duran, conseguiu conversar com ele mais cedo. Ele disse que só a expansão da Abreu e Lima não é suficiente para poder conseguir trazer essa autossuficiência do combustível aqui no Brasil. E ainda tem mais um questionamento, que é aí onde precisa ser avaliado com muito carinho, muito detalhe. O momento, o timing que está vindo essa expansão, em que a gente começa cada vez mais a falar sobre transição energética e se tratando de uma refinaria que já foi envolvida com grandes escândalos lá atrás de corrupção. Inclusive, vamos lembrar um pouquinho aqui comigo na tela o que acontece? Quem é a Abreu e Lima? Que refinaria é essa? O que ela fazia? Quanto era o investimento? A gente acompanha aqui na tela. Olha só, a previsão de investimento inicial lá atrás, no início de 2005, era de 2,3 bilhões de reais. De lá até realmente ser executado o projeto e chegar à finalização,
privatização passou por vários estudos, aumento de orçamento e, no final, a obra ficou em 18 bilhões e meio de reais. Abreu Lima foi alvo de vários escândalos, inclusive um dos principais personagens ali da Lava Jato, e isso acabou trazendo mais ainda dificuldade para a credibilidade no final. E também a produção, a questão da produção efetiva da refinaria, que com todo esse custo aqui, fez com que o barril do petróleo produzido lá, Elisa, fosse 7 vezes mais caro do que várias refinarias desse período. Então, é um custo muito alto, com a efetividade de produção também comprometida por causa da região que é de proteção ambiental. Então, precisa de licenças ambientais. Eles demoraram para conseguir colocar em prática, realmente, a capacidade inicial toda da refinaria. Vamos para a próxima tela que a gente vai conseguir ver os prós e os contras de tudo isso. Com essa expansão, o governo quer investir mais de 17 bilhões, prometendo o quê? Aumento de produção, autossuficiência em diesel, que aqui a Bicom já disse que somente essa expansão não seria suficiente, gerar 30 mil empregos durante as obras, e eles falam também na melhora do escoamento de alguns produtos, como também do pré-sal, isso tudo seria incluso nessa expansão. Quais são os contras? O alto custo disso, porque somado já é uma obra que foi muito cara realmente. Então, até que ponto a gente está buscando autossuficiência tão cara assim? Realmente vale a pena? A viabilidade econômica de tudo isso, porque de onde vem esse dinheiro no final das contas? Porque é muita grana a ser investido. Impactos ambientais, como eu falei mais cedo para vocês. Rentabilidade e eficiência, escândalos de corrupção e intervenção política. É um dos maiores medos, inclusive, do mercado quando passa a analisar essa questão da refinaria Abreu e Lima, viu, Elisa? Débora Oliveira, olha, completíssima. Ela e a equipe de economia aqui da CNN trazendo todos esses dados. Obrigada, meu bem. Obrigada a você. Seguimos, hein? 11 horas, 7 minutos. Falamos agora sobre Davos. É sempre muito interessante interpretar os assuntos que são levados para dentro do Fórum Econômico Mundial. A escalada da violência no Oriente Médio vem dominando as discussões lá na Suíça. A preocupação é com mais mortes e instabilidade na economia global. Vamos então ao vivo até lá. Priscila Asbeck é quem está acompanhando. E Asbeck, primeiro as questões humanitárias. Lógico, né? A dor dos seres humanos, mas aí os efeitos econômicos na sequência. Exatamente, Elisa. Então, há 2 semanas antes do fórum, já havia uma perspectiva que o fórum trataria das múltiplas crises, da reconstrução da confiança. Esse é o tema central do fórum, para falar justamente sobre a necessidade de os atores globais se aproximarem em meio aos conflitos que acontecem, tanto em Gaza quanto na Ucrânia. Mas, Elisa, há uma semana e ao longo do fórum, durante essa semana, as tensões aumentaram, inclusive com os ataques feitos pelo Irã e também com as respostas feitas por autoridades do Paquistão. Então, o clima de tensão regional aumentou ao longo dessa semana e, além então de abordar a questão da guerra na Ucrânia e também a guerra em Gaza, agora também aqui no fórum se fala muito sobre o aumento da tensão em nível regional. Inclusive, Elisa, isso levou ao cancelamento ou a ida mais cedo, digamos assim, do primeiro-ministro interino do Paquistão, que participou aqui do Fórum de Davos, mas encurtou a sua viagem justamente por causa das tensões no seu país. Então, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Paquistão disse que ele iria embora antes, justamente por causa das tensões internas. O Paquistão disse que realizou ataques dentro do Irã na quinta-feira, isso depois dos ataques que aconteceram feitos do Irã no Paquistão na terça-feira. E o Paquistão disse, inclusive, que civis foram atingidos e 2 crianças foram mortas nesse ataque que aconteceu na terça-feira. Além disso, também o Irã fez ataques em território iraquiano, na região semi-autônoma do Kurdistão iraquiano, e isso também foi abordado ontem aqui. Inclusive, o presidente francês Emmanuel Macron se reuniu com o primeiro-ministro do Iraque, e nessa reunião, inclusive, a França se disponibilizou a ajudar o Iraque a aumentar sua capacidade militar, justamente para se defender desses ataques então feitos pelo Irã. O Irã que diz que
faz esses ataques a bases israelenses que existem tanto no Paquistão quanto no Iraque. Mas fato é que a gente está vendo então essa crise aumentar e escalar. Só para finalizar, Elisa, também o presidente de Israel, Isaac Herzog, está aqui em Davos, esteve aqui no fórum, fez um painel, e nesse painel também o que chamou muita atenção foi que ele fez algumas falas falando sobre a guerra. Ele disse que vai rezar para que a ajuda humanitária chegue em Gaza, porque ele alegou que muitos dos corredores humanitários são impedidos, a ajuda humanitária é impedida de chegar por causa do Hamas. E um destaque da participação dele é que ele fez a sua participação com uma foto daquele bebê que é um refém israelense mais jovem a ser detido pelo Hamas, o Kfir Bibas, que tem 11 meses e que está completando um ano em cativeiro. Não se sabe se ele está vivo ou não, mas então o presidente israelense fez o seu discurso com essa foto, então, ao lado desse bebê que estaria detido pelo Hamas. Volto com você, Elisa. Muito obrigada, Priscila Asbeck, trazendo, portanto, essa movimentação e todas as discussões que ocorrem nesse encontro na Suíça. Falando agora um pouquinho sobre o Equador, a polícia do Equador prendeu 2 suspeitos de envolvimento na morte do promotor que investigava a invasão de criminosos a uma emissora. O promotor responsável pela investigação foi assassinado. É a notícia que a gente deu agora há pouco. E agora avançamos, hein? A polícia prendeu os suspeitos por essa morte. A informação foi confirmada pelas autoridades em uma publicação no X. Os homens, ainda não identificados, estavam com armas, munições e tinham 2 veículos. Além da invasão à emissora, o promotor César Soares investigava o narcotráfico e também investigava a corrupção no país. Então, essa figura responsável por esse tipo de investigação foi assassinada. No último dia 9, em meio a uma onda de violência, lembremos aqui, né? Os criminosos invadiram a sede da TC Televisión em Guayaquil e fizeram os funcionários reféns durante uma transmissão ao vivo. Voltando aqui para o Brasil, tem um levantamento do Google apontando que os cursos de humanas são os preferidos dos universitários no Brasil. Olha só, Estevão Limana, será que teremos aqui mais jornalistas, aquela galera de humanas, né, que questiona a vida, que sai do lugar comum, né, que sai daquela coisa de só seguir o que foi dito e pensar, mas por quê? Por qual motivo? Eita, gente interessante, hein, Estevão? Aquela gente que gosta de perder horas conversando, debatendo e lendo muito, né, Elisa? Um bom dia para você e para quem nos acompanha. E fica aqui também boa sorte, né, a quem vai querer postular uma vaga no vestibular para jornalismo, que o desafio é diário, viu? Fica a dica aqui de quem está sempre no ar. Mas trazendo esse levantamento feito pela Google e divulgado em exclusividade à CNN Brasil, a pesquisa, então, tem como base o histórico, né, do que os brasileiros pesquisaram lá no buscador nesses últimos anos, e para 20% dos entrevistados, a área de humanas é a que mais interessa aos estudantes. A área de humanas, como você falou, Elisa, tem aí, né, jornalismo, história, filosofia, letras, artes, toda essa parte, né, do conhecimento que é mais teórico, assim, nas letras, vamos dizer assim. Inclusive, nós preparamos uma arte para mostrar para você como que fica, além desse número, né, mais geral das ciências humanas, como que fica a especificação por estados, porque há uma diferença também de escolhas dos estudantes. Como a gente pode visualizar, a região norte do país, nós temos mais pessoas, mais estudantes que preferem os cursos da área da saúde. Aqui no sudeste, o destaque fica para a área das exatas e também da TI. E no sul e centro-oeste do país, a preferência dos estudantes é pelo curso de medicina. Mesmo assim, quando a gente faz o cálculo geral, quando o Google traz esses números, a preferência maciça dos brasileiros é pela área das ciências humanas, mas há essa tipificação por regiões aqui do país. O levantamento do Google, Elisa, também traz a amostragem por idades. 25 a 34 anos, os estudantes preferem as áreas de exatas e TI, e para o público acima dos 35, a preferência aí fica também para a área das ciências humanas. Quando perguntado a respeito do modelo de aulas, os estudantes
estudantes afirmaram que preferem aquele modelo semipresencial, em que você precisa ir para a faculdade alguns dias, tem aquele contato com os colegas, com os estágios, com os laboratórios, mas que também possui a flexibilidade nos dias da semana. Inclusive, o André Garbin, que é Head de Insights da Google Brasil, do setor de educação da Google Brasil, nos conta mais como que funciona essa preferência no modelo de estudo aqui dos alunos brasileiros. Vamos acompanhar. O que a gente identificou nessa pesquisa é que os alunos conseguem, pelo semipresencial, aproveitar as vantagens que tem de você fazer uma faculdade presencial, né? Você ter momentos presenciais com a turma, com o professor, aulas em laboratórios e tudo mais, mas junta com o que você teria do EAD ali de flexibilidade para você encaixar determinadas aulas melhor na sua rotina, o fato de você não ter que fazer o traslado de ir para a faculdade todos os dias, né? E, além disso, existe um ponto específico em relação ao preço. O semipresencial ele tende a ser um pouco mais barato do que o presencial nas ofertas das faculdades particulares, o que também gera um atrativo para esses alunos. Esses dados são muito interessantes, hein? Você vê que a galera mais jovem procurando ali tecnologia da informação e todos esses cursos, isso faz muito sentido com a nossa realidade, mas muito interessante, muita gente de humanas, né? Para você ser jornalista, por exemplo, você só trabalha num grande veículo de comunicação se você tiver diploma. Esse é uma das exigências para isso, então é bem bonito ver esse interesse pela graduação de tanta gente. 11h16, 2024 já começa com novidade aqui na grade da programação. Olha só, a gente é muito chique, né? Tem até assunto específico de golfe e estreia nesta sexta-feira, o The Golf Brasil. É um programa que vai acompanhar o universo do golfe, os circuitos de torneios e o estilo de vida dos praticantes e fãs desse esporte. Além de viajar bastante pelos campos muito bonitos, né, de golfe no Brasil e do exterior, você também vai ter dicas e explicações dos profissionais, curiosidades, destaques do mundo e, claro, entrevistas com grandes personalidades, empresários e atletas. Já na estreia, o Henrique Kirilauskas, que está aparecendo aqui no telão, entrevista o ator Marcos Pasquim para falar sobre a paixão dele pelo esporte. Então, beleza? Tá aqui o recado. The Golf Brasil estreia amanhã, às 11h30 da noite. 11h16. Vamos agora com informação de Renan Fiuza. A Samsung lançou uma nova linha de celulares com recursos de inteligência artificial. A CNN Brasil acompanhou todo o evento lá nos Estados Unidos. O Renan Fiuza é quem conta pra gente. Olá a todos, aqui do Vale do Silício, na Califórnia, berço das principais startups e, claro, das principais companhias e empresas de tecnologia do mundo. Não se fala em outra coisa pelas ruas a não ser o lançamento global da Samsung, mas acima de tudo da inteligência artificial, que a partir de agora vai estar presente nos smartphones, nos celulares, na palma da nossa mão. A gente vivenciou uma primeira nova geração, digamos assim, lá atrás com o surgimento da internet. Depois veio a segunda nova era, se é que a gente pode dizer dessa forma, com o aprimoramento de várias funcionalidades dos smartphones, acima de tudo, as câmeras, os processadores, celulares mais rápidos, mais equipados. E agora a gente está entrando numa terceira nova era, que é a era da inteligência artificial cada vez mais presente na nossa realidade e, claro, uma inteligência artificial que vem para otimizar a vida do ser humano em várias funcionalidades e agora dentro de um único celular. Aqui na Califórnia eu participei desse lançamento global, são jornalistas do mundo inteiro, influenciadores do mundo tecnológico participando desse evento e, claro, acompanhando de perto todas as novidades. Eu tive acesso em exclusividade, os jornalistas que aqui estão, tivemos acesso a esse celular, pudemos testar algumas ferramentas, trago aqui algumas dessas ferramentas. Por exemplo, eu posso ligar para uma pessoa que não fala português e ela do outro lado da linha atender a chamada, conversar comigo e vai receber tudo que eu estiver falando no idioma dela, graças à inteligência artificial. Sem contar também que eu consigo mandar mensagens de texto, falando português, escrevendo em português, e a pessoa pode receber do outro lado lá a mensagem de texto em inglês, automaticamente, tudo de forma simultânea. Sem contar outras funções, na hora de edição de fotos, melhora, né? A inteligência artificial ajuda a melhorar a qualidade também das fotografias. Tem muita coisa, viu? Muita coisa. E eu posso trazer para vocês e garantir, depois desse lançamento, que a inteligência artificial
não é mais só o futuro, é sim, a partir de agora, a realidade presente nos nossos celulares, nos smartphones. De San José, na Califórnia, Renan Fiuza. 11h19, hora da gente falar de economia mais uma vez com a Débora Oliveira. Os analistas, pessoal, estão refazendo as projeções para o dólar nos próximos meses. E essas previsões ou revisões têm sido positivas ou negativas? Positivas para o bolso do brasileiro, inclusive, viu, Elise? Aqueles economistas ali, aquelas casas mais otimistas, estão reduzindo as expectativas agora para 2024 para o dólar por vários fatores. Tem uma expectativa de corte de juros lá fora, e isso tende a fazer com que os investidores internacionais procurem por melhores investimentos. E a gente ainda tem uma taxa de juros atraente. Também a Bolsa aqui, que também tem atraído muitos investidores. Além disso, toda aquela pauta que o Haddad conseguiu garantir no ano passado trouxe um cenário mais bonito ali para o Brasil, controle de inflação também com o Banco Central ali atuando forte. Então, a gente está bonito na foto e isso está favorecendo bastante. Vamos olhar aqui comigo as projeções das casas para vocês entenderem, porque vai dos 4,50 aos 4,90. Olha só, o Goldman Sachs está aqui com a projeção de 4,60 para 2024, a 4,70 é a projeção da XP Investimentos. BTG Pactual está com a projeção aqui entre 4,70 e 4,80. O Itaú é quem está mais pessimista aqui em relação à expectativa do dólar, está em 4,90. E aqui a gente tem o Bank of America, que ele tem aqui uma projeção que vai dos 4,80 a 4,50 no final das contas. Isso vai depender ali de uma movimentação e também dessa questão dos cortes de juros. A gente vem acompanhando já essa tendência, na verdade, dessa queda do dólar aqui, muito por causa desse cenário positivo aqui para o Brasil cada vez mais e expectativa de corte de juros antecipados nos Estados Unidos, Elisa. Tem mais um assunto aqui com a Débora Oliveira. O governo federal lançou uma parceria com o Banco do Brasil para oferecer um seguro de vida para as mulheres que investirem em determinados títulos, do Tesouro Direto. E como exatamente deve funcionar isso? Olha que legal, né? Uma forma de incentivar, inclusive, a mulherada toda a investir, Elisa. Pois é. Então, é assim... Independência financeira, essas isso coisas, é muito importante. É tanto que, além disso, as mulheres também vão receber conteúdo de educação financeira através de uma assessoria assim, mais humanizada, através do WhatsApp, para poder orientar mesmo essas pessoas e trazer mais educação para que cada vez mais uma mulher vá atraindo a outra nessa questão dessa independência financeira. E aí vem esse estímulo. Se você adquirir um título do Tesouro Educa Mais, você vai receber automaticamente uma apólice de seguro de vida pelo período de 1 ano, o que é bastante interessante. Está tentando incentivar realmente a uma apólice segura através do Banco do Brasil, que aí a investidora vai ter acesso. Como e o que tem que fazer? Vamos entender aqui exatamente o passo a passo. No que eu tenho que investir primeiro? Olha só aqui na tela. Você tem que comprar um título do Tesouro Educa Mais, tendo uma conta aí na corretora. E lembrando, as mulheres vão receber, inclusive, mensagens tal, com vários conteúdos de educação financeira para isso. Você compra um título do Tesouro Educa Mais, que pode ser comprado, gente, a partir de R$35. É quanto você pode começar a investir. Você já compra um título como esse. Um título que tem a correção pelo IPCA, inclusive, ou seja, acaba rendendo, claro, muito mais do que quando você deixa o dinheiro somente na poupança. E quem vai poder ganhar esse seguro? Mulheres de 16 a 75 anos que adquirirem esse título. Até quando, eu preciso investir para ter acesso a esse benefício que está sendo dado aí, está sendo esse incentivo? Até o dia 29 de fevereiro, se você comprar títulos, investir em títulos aí do Tesouro, o Educa Mais, você vai receber, então, esse seguro, essa apólice de seguro, uma forma de incentivar os investimentos, a educação financeira, isso é bem importante. Não, isso é fantástico. Inclusive, eu estou te ouvindo e já entrei aqui para pesquisar se tem esse título aqui no meu banco. Não encontrei, hein, gente? Atenção, mas também não, Educa Mais. Claro, não vou falar qual que é o banco. Mas já pensou aquela que faz horrores ao vivo? Mas é Educa Mais, né? O nome do título. Mais. Maravilhoso. Obrigada, Até Débora. mais.